Fala galera que nos acompanha através do YouTube da Rádio Prorrogação, para você que nos acompanha através do Facebook, para você também que nos acompanha através do Instagram, muito legal essa moral que vocês dão pra gente. Nós vamos voltar a fazer vídeos para alimentar as redes sociais da Rádio Prorrogação. Então, você que tá vendo esse vídeo através do Facebook, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixe seu feedback, porque é muito importante para o segmento do nosso trabalho. Para você que está nos acompanhando através do Facebook, curte, comenta, compartilha também. Para você que está nos acompanhando através do Instagram, curte, comenta, compartilha, solta lá nos seus stories, dá essa moral pra Rádio Prorrogação, valeu? Fechou? Vamos falar sobre Corinthians e Penharol? O Corinthians que perdeu do Penharol pela Copa Sul-Americana na Neoquímica Arena. Corinthians que chegou muito pressionado para esse jogo porque havia empatado na primeira partida da Copa Sul-Americana contra o, entre aspas, saco de pancadas do grupo, o River Plate do Uruguai. River Plate, que aliás é o último colocado do campeonato local, e o time do Corinthians foi alvo de muitas críticas por conta disso. Né? E a Copa Sul-Americana esse ano, ela é disputada em um sistema diferente. Nos anos anteriores, ela era disputada em um sistema de mata-mata. A equipe que ganhasse ia avançando e a equipe que perdesse, ela saía fora da competição. E esse ano a Conmebol resolveu adotar um outro sistema, um sistema de grupos quase igual ao da Libertadores. Por que quase igual ao da Libertadores? Porque na Libertadores passam 2 times por grupo. Na Copa Sul-Americana passa um só. Então o Corinthians empatando com o, entre aspas, saco de pancada do grupo, se colocou numa situação muito complicada, porque o Penharol já havia vencido o primeiro jogo, estava com 3 pontos, o Corinthians com 1 ponto. Se o Corinthians ganhasse esse jogo, iria para 4 pontos e ia ficar numa situação muito tranquila no grupo. Perdeu esse jogo, o Penharol foi a 6, e para complicar ainda mais a situação corintiana, o River Plate, que havia empatado com o Corinthians no primeiro jogo, ganhou o seu jogo da chave. Então o Penharol foi a 6, o River Plate do Uruguai foi a 4 e o Corinthians ficou com 1. O Corinthians praticamente dá adeus à Copa Sul-Americana. O Corinthians que empatou com o Santos na Vila Belmiro por 2-0 no último domingo. É bem verdade que o Corinthians mandou a campo uma equipe alternativa, recheada de garotos e recheada de reservas. O Santos também mandou uma equipe alternativa a campo, porque estava pensando no jogo contra o Boca Juniors na terça-feira, na última terça-feira, na Bombonera. Santos que perdeu do Boca Juniors por 2-0 e também ficou numa situação muito difícil no seu grupo na Libertadores. Mas o Corinthians, com essa vitória em cima do Santos, colocou uma pulga atrás da orelha de muita gente. O que será que o Mancini vai mandar a campo contra o Penharol para esse jogo decisivo da Copa Sul-Americana? Será que o Mancini vai mandar a campo aquela equipe que empatou com o River Plate do Uruguai e teve uma atuação muito ruim, fez um jogo muito ruim? Ou será que o Mancini vai colocar a campo esses garotos que estão pedindo passagem no time titular do Corinthians e que venceram o Santos na Vila e venceram muito bem? O Corinthians amassou o Santos na Vila Belmiro. E o Mancini deu a resposta. O Mancini, ele traz a campo a equipe que ele mandou a campo contra o River Plate do Uruguai, os seus titulares. O Corinthians veio a campo com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos na lateral esquerda, fechando essa linha defensiva. Os dois volantes foram Cantillo e Camacho, uma linha de 3 um pouco mais à frente com o Luan centralizado. Otero pela esquerda e Léo Natel pela direita e o Jô centralizado. E o Corinthians foi muito bem esse primeiro tempo, no primeiro tempo contra o jogo contra o Penharol. Muitos jogadores que são alvo de críticas da torcida corintiana e da imprensa também responderam à altura esse jogo. O Luan foi muito bem, o Otero foi muito bem, né? O Luan teve lampejos daquele Luan do Grêmio de 2017, óbvio, não é aquele Luan ainda, não é aquele Luan, mas o Luan do Corinthians hoje foi muito bem, se apresentou, quis o jogo, foi a principal arma do Corinthians no primeiro tempo, porque todas as jogadas ofensivas do Corinthians passavam por ele. Ele pisou bastante na área, algo que muita gente cobra dele. Teve 2 chances de abrir o placar para o time do Corinthians, né, em 2 chutes de dentro da área. Não aproveitou. O Léo Natel, que não é um primor técnico, também foi muito bem. Se doou bastante, correu, atacou os espaços do Penharol. Até o próprio jogo, que vem sendo criticado nessas últimas partidas, ele até fez um bom jogo no primeiro tempo. Saiu da área, fez a proteção, abriu espaços para os homens que vêm de trás. É bom a gente frisar que as 2 jogadas que o Luan fez, que ele poderia ter aberto o placar, foram porque o Jô abriu espaço para ele chegar de trás. Então a gente precisa salientar isso. Mas o Corinthians no primeiro tempo pagou o pato pelos erros individuais, tanto de Cantillo, que fez um jogo muito bom na parte de construção, na parte ofensiva do time do Corinthians, mas na parte defensiva deixou muito a desejar. Ele, na hora de recompor o meio campo do Corinthians, ele deixava muito espaço e foi ali que o Penharol se aproveitou. E também por conta do Bruno Mendes, que teve uma partida muito abaixo. Bruno Mendes que vem sendo cotado para ser o titular do Corinthians, muita gente pede ele no time titular e hoje ele foi muito mal. E o Penharol se aproveitou disso, desses erros individuais do Corinthians no primeiro tempo. O Bruno Mendes ele sai da zaga para caçar o meio campista do Penharol no meio campo, deixa um espaço aberto,
na zaga do Corinthians e é por ali que o Peñarol se cresce e faz 1-0. Após o gol do Peñarol, o Corinthians continuou com o seu ímpeto que já tinha antes do Peñarol fazer o gol. Peñarol que surpreendeu muita gente, eu inclusive. Eu achei que o Peñarol vinha para jogar fechadinho, esperando os contra-ataques, mas não. O Peñarol veio, jogou e criou bastante contra o time do Corinthians. O Peñarol no primeiro tempo subiu as suas linhas, marcou bastante o time do Corinthians no campo de ataque, não deixou o Corinthians sair, dificultou demais a saída de bola do Corinthians. E por isso me surpreendeu positivamente esse time do Peñarol, que vai muito longe na Copa Sul-Americana. O Corinthians continuou com o seu ímpeto no primeiro tempo, apesar de estar perdendo por 1-0. O Corinthians teve mais posse de bola, óbvio, porque o Peñarol, depois do primeiro gol, ele recua. Ele espera o Corinthians e espera os contra-ataques, espera os espaços do Corinthians e aproveita muito bem esses espaços, mas não consegue ampliar o placar no primeiro tempo. O Corinthians volta para o segundo tempo com a mesma equipe, né, a mesma equipe, e continua com o mesmo ímpeto do primeiro tempo. Luan muito bem, Otero muito bem, o Cantídio melhora o seu posicionamento e agrega bastante na criação do Corinthians, tanto ofensivamente quanto defensivamente, mas o Corinthians se perde nas alterações do Wagner Mancini, é aí que o Wagner Mancini é muito criticado pela torcida corintiana. Hoje os melhores jogadores do Corinthians em campo foram Luan e Otero, e o Corinthians tinha o seu ímpeto dentro do jogo, apesar de estar perdendo. E ele tira o Luan, tira o Otero, e é aí que o Corinthians se perde. Bem verdade que na altura em que ele tira o Luan e o Otero, o Corinthians já perdia por 2-0. Né, o gol feito pelo Terans que teve uma passagem apagada pelo Atlético Mineiro, a torcida atleticana deve lembrar dele, mas não deve ter lembranças muito boas. O Corinthians perdia por 2-0, mas ainda tinha o domínio do jogo, tinha o ímpeto, porque o Peñarol recuou ainda mais. E o Corinthians conseguia criar até boas oportunidades, boas chances, conseguia fazer triangulações, conseguia chegar na linha de fundo, conseguia colocar a bola dentro da área para fazer o gol e acabou não aproveitando. E aí quando o Wagner Mancini ele tira o Luan e tira o Otero, as coisas para o Corinthians ficam mais difíceis, porque eram os dois principais jogadores do Corinthians, eram os jogadores que mais criavam, e após ele tirar esses dois jogadores, o Corinthians perde totalmente o seu ímpeto dentro do jogo. O Corinthians precisava sim de alterações, porque precisava correr atrás do placar, mas não tirando Luan e Otero, porque eram os principais jogadores do time do Corinthians na partida. O Wagner Mancini mexe mal, o Corinthians perde o seu ímpeto e acaba perdendo para o Peñarol dentro de casa por 2-0 e fica numa situação muito complicada no seu grupo na Copa Sul-Americana. Corinthians que volta a campo domingo contra o São Paulo, majestoso, na Neoquímica Arena. Corinthians que detém um tabu muito grande contra o São Paulo. São Paulo foi o único dos grandes, o único dos rivais do time do Corinthians que nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. E no domingo a oportunidade de quebrar esse tabu está muito grande porque o São Paulo vem muito bem, a gente sabe da situação que se encontra o São Paulo e o Corinthians vem muito mal. Mas e para vocês? O Wagner Mancini, ele continua até o jogo contra o São Paulo, até o clássico contra o São Paulo, ou ele é mandado embora se ele tiver um resultado adverso dentro de casa e o tabu for quebrado? O que vocês acham? Interajam com a gente, falem o que vocês acharam do jogo entre Corinthians e Peñarol, deem o seu feedback, tá bom? Tamo junto. Rádio Prorrogação, informação além do óbvio.